Marfim enganou a gente hoje. Falou que ia começar, entrou com o microfone desligado. Marfim, tudo bom? Começa aí. Saudações, Rico, Ricardo, Fernando, nossa convidada que está todo mundo vendo, mas eu vou fingir que só vou anunciar daqui a pouco para fazer suspense. Estamos no ar com mais um Bancada Carioca. Eu já perdi a conta, a gente fez uma bagunça na numeração, então nem sei mais qual é o número desse programa. Um abraço a todos. Estamos aqui novamente. Hoje o programa é sério. Vamos tratar de um tema que grita, né, para ser tratado o tempo todo no país. Nós tivemos aí no último dia da consciência negra aquela situação lá, não sei nem como classificar, uma situação, uma barbárie urbana, uma situação absurda no Carrefour, lá em Porto Alegre. Mas, infelizmente, aquilo ali é diário, né? Se a gente for botar mesmo uma lupa, aquele tipo de situação acontece todo dia pelo país. Então, nós vamos falar hoje sobre o racismo. Temos uma convidada que vai trazer garbo e elegância ao nosso programa. É a Letícia Gabriela. Ela é técnica em administração de empresas, graduada em Direito, militante da causa feminina e antirracista do movimento Educa Afro, presidenta da Ação da Mulher Trabalhista do PDT de São Paulo, vice-presidenta do diretório do PDT de São Paulo, o diretório municipal, foi candidata a vereadora também lá em São Paulo, e ela participa de uma frente que eu não conhecia. Vou até pedir para ela nos apresentar o que é a Frente Nacional Antirracista, nos apresentar a frente, quem participa, quais são os objetivos, os trabalhos que vocês pretendem e já que vocês fazem e pretendem fazer. Letícia, o microfone do Bancada é seu. Tudo bem? Muito obrigada, Rafael. Quero dar uma ótima boa noite, né? Uma ótima noite, na verdade, para todos que estão nos acompanhando. Obrigada pela oportunidade. Um prazer imenso estar aqui nessa rodada com pessoas tão incríveis como o Rico, o Fernando, o Ricardo e o Rafael, que me apresentou. Obrigada pela honra e pela oportunidade. Acho que essa iniciativa de vocês ela é muito importante e diz muito a bancada carioca que vocês querem construir. Então, parabenizo pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que começar a construir esses espaços mesmo de escuta, de diálogo e também de construção. Então, eu vejo essa ação como uma ação muito propositiva. Com relação à Frente Nacional Antirracista, a frente ela nasce do episódio que foi bem apresentado pelo Rafael. No dia 19 de novembro, nós tivemos a morte de Carlos Alberto, um homem negro, morador de Porto Alegre, onde ele foi morto de forma brutal em uma das redes do Carrefour. E essa morte ela é muito simbólica porque ela representa muitas mortes que não são televisionadas. A morte de João Alberto nas vésperas da consciência negra diz muito o país que nós vivemos. Nós vivemos em um dos países que ele é o mais racista do mundo, um dos países que comete atrocidades da população negra, a juventude negra, que hoje tem um processo e um plano genocida em curso, e a morte de João Alberto fala muito sobre isso. A Frente Nacional Antirracista, ela nasce dessa indignação e dessa avaliação de que enquanto a população preta não for colocada no centro das discussões, não for prioridade e agenda nacional, não for olhada como uma importante ação na luta antirracista, o país e qualquer setor da sociedade não se desenvolverá. Então, o lema da Frente Antirracista é: sem a população preta não há desenvolvimento. A frente, ela nasceu no dia 1º de dezembro, é uma iniciativa recente, mas que é um grupo que compõe
mais de 600 entidades que já atuam de forma histórica no movimento negro aqui do nosso país. Então, entre esses movimentos que compõem a frente, que atuam à frente e que fazem essa Frente Nacional Antirracista caminhar, nós temos a Educafro, que é a instituição da qual eu faço parte desde 2014, nós temos a CUFA, que é um grande movimento daí do Rio de Janeiro, nós temos o Instituto Luiz Gama, que também tem uma força muito potente dentro da construção do movimento negro. Nós temos diversos coletivos, diversas instituições e entidades e grupos que estão compondo a Frente Nacional Antirracista. E essa frente, ela não se pretende ser institucionalizada para ser uma organização. Ao contrário, ela pretende ser mais um grupo que vai potencializar as instituições negras que já existem. E dentro desse escopo de construção, nós temos um manifesto, que depois também eu vou disponibilizar a vocês, com várias ações propositivas para que a gente consiga mudar radicalmente essa estrutura racista que nós temos no nosso país. Lembrar que nessa apresentação inicial e nessa fala, que o racismo no nosso país é estrutural e institucional. Então, todos os espaços hoje do nosso país, eles são racistas. E aí, falar do Carrefour e falar da morte de João Alberto é a gente trazer toda essa luta histórica do movimento negro, toda essa violência pela qual o racismo faz perpassar pelos corpos pretos e periféricos. Então, a frente vem com essa força de construir e propor a construção de comitês externos em todas as empresas brasileiras. Então, nós estamos acionando as 100 empresas que atuam aqui no país que mais tem relevância, para que eles mudem os quadros deles e tragam a luta antirracista na agenda da instituição, na agenda da empresa. Então, o nosso diálogo tem sido com o setor, desde o setor público até o setor privado. E aí, a construção de diálogo da Frente Nacional Antirracista vem do caráter de pensar na política econômica e na política social junto com a racial. Então, assim, todo mundo sabe que racismo existe. Nós não estamos entrando e dialogando em contato com as empresas para lembrar que o racismo existe. Ao contrário, nós estamos lá para dizer que a partir de uma discussão política, econômica, social, qualquer discussão que a gente faça, a gente precisa falar e trazer a questão racial como o centro dessas discussões, porque senão essas mazelas vão continuar. Então, o trabalho da frente como ação, além das punições que vem com o olhar e com o caráter de olhar para o judiciário, olhar para o regimento interno da empresa, olhar para as ações, né, de todos esses setores da sociedade, é pensar também numa construção de comitês. E esses comitês, eles vão ser formados por pessoas atuantes na causa, por pessoas que tenham ali a sua bagagem, o seu currículo apto para poder construir. Porque, como a gente bem sabe, falar de representatividade não é só falar de ter uma pessoa negra por ter, ou, por exemplo, de ter uma mulher para ter. Não, a gente precisa trazer pessoas que estão comprometidas com os ideais, com as bandeiras e com as lutas. Não dá mais também para a gente colocar pessoas que não estão comprometidas e alinhadas com as nossas pautas. Então, a ideia da Frente Antirracista, Frente Nacional Antirracista, é trazer toda essa importância e relevância de incidir as discussões em todos os espaços, seja ele dentro das empresas, no mercado de trabalho, seja na política, seja na economia, seja no cultural, social. A nossa atuação está sendo para, de fato, trazer as questões, incidir o diálogo e trazer propostas propositivas e efetivas para que a gente consiga mudar esse cenário desse abismo da desigualdade, sobretudo a desigualdade racial que assola o nosso país e que a cada dia tem colocado em xeque a vida das pessoas negras, que a cada dia tem ceifado corpos negros e que tem tirado a esperança, tem tirado o futuro de muitas vidas, né? Porque a gente está falando de um cenário de um país onde mais de 55% da população é preta. Então, a gente precisa mudar esse cenário para uma construção onde, de fato, esses corpos tenham relevâncias. E para a gente ter relevância, a gente precisa ocupar esses espaços, trazer a discussão e começar a fazer parte dessa relação de tomada de decisões. Letícia, fala pessoal, boa tarde. Deixa eu falar, essa Frente Nacional Antirracista, ela tá um cara que está
que está nessa direção aí, organizando, cooptando movimentos para estar nessa frente, é o Silvio de Almeida, né? Que o professor Silvio que ganhou uma notabilidade muito grande recentemente na mídia. é, eu penso que muito pela seu brilhantismo intelectual e por ele falar da questão da discriminação racial no Brasil de uma forma muito, muito profunda. Como é que está sendo essa construção pelo professor Silvio de Almeida e se ele pode ser uma pessoa que possa estar junto a tantos outros, abrindo portas para esse debate? Bom, Silvio de Almeida é uma referência, né, dentro do movimento negro para as pessoas negras, em sua maioria, porque o Silvio ele traz uma relevância muito importante da construção de se falar do racismo aqui no nosso país. Inclusive, ele foi um dos principais escritores, professores que motivou essa nomenclatura do racismo estrutural e institucional. Dentro desse espaço de fala da importância do Silvio, ela é super relevante, mas ela não é a única. Então, o Silvio é uma das pessoas brilhantes que fazem parte do grupo, mas dizer que tem muitas outras. E aí, uma das questões principais da Frente Nacional Antirracista é não caracterizar apenas uma pessoa ou apenas um grupo, é trazer voz para todas as pessoas que estão ali, seja grupo, seja coletivo, ou seja mesmo a pessoa individual. Então, o Silvio é uma das pessoas brilhantes que estão dentro daquele grupo. Então, dizer que é um grupo que eu faço, que eu tenho muita honra de fazer parte, porque de fato tem pessoas ali feras e potentes. Ricardo, eu vou jogar aqui uma das discussões que a gente estava tendo até aqui no Esquenta. Aí você dá uma pincelada e depois a gente joga para a Letícia para ela dar uma aprofundada nessa questão. Porque assim, eu não sei vocês, né? Mas creio que deve ter sido igual. Quando eu estava na escola, o que eu aprendia sobre a história do Brasil colocava sempre o negro como coadjuvante. Normalmente a vítima, né, da situação de escravidão, mas sempre como alguém que aceitava aquilo de forma passiva ou que até tentava uma ressurreição ou outra, mas não era nada, não era um ator principal na história do Brasil. A gente vê muito falar sobre o duque de não sei o quê, o conde de não sei o quê, o feitor, não sei das quantas, o visconde de Sabugosa, né? Essas figuras que são chatíssimas, inclusive eu acho que por isso que muita gente acha muito chata a história do Brasil quando vê no colégio, mas depois a gente vê que é uma história interessantíssima, é uma história violentíssima, inclusive. Outra coisa que a gente aprende no colégio é essa ilusão que foi criada de um país harmonicamente miscigenado e nunca foi trabalhado que essa miscigenação é fruto de violência, de estupro, de escravidão, de abusos dos mais abjetos. Só que isso... Aí eu perdi o fio, mas assim, onde que eu quero chegar? Por que o negro não é retratado como uma figura central na história do Brasil? E qualquer pesquisa rápida histórica vê que sem o negro o Brasil nunca seria o que é. Seus prós e contras, mas jamais seria o que é. Então é uma figura central na nossa história, como a Letícia falou, é mais da metade da população, então é absurdo que a gente tenha uma história oficial eurocêntrica, mas é isso que a gente tem. E de onde isso vem? Porque se a gente não descobrir de onde vem, é mais difícil de quebrar. Eu vou rapidinho para passar para a Letícia, que é quem a gente hoje quer ouvir mais do que eu. Estou ansioso pelas coisas que ela tem para falar. Mas, assim, resumindo a sua fala aí, Rafa, o que acontece é o seguinte: a história do Brasil apaga os negros, que foi escrita por brancos. Simplesmente isso é o resumo que nós temos. E aí isso vai trazer o que eu acho que é a grande luta agora, que é mostrar que existe sim um racismo, que é um racismo estrutural e que está dentro dessas histórias. Tem um monte, a gente não vai conseguir
contar a história do negro brasileiro, que é uma história riquíssima, vastíssima, com inúmeros personagens no nosso programa. Mas o que a gente pode perguntar é assim, essa história agora vai tender a aparecer principalmente pelo reconhecimento do racismo estrutural. E aí a minha pergunta para a Letícia você vê aparecer mais, porque para mim, que estou olhando de fora, parece que agora pelo menos se fala. Antigamente nem se falava. Quer dizer, esse caso bárbaro que aconteceu no Carrefour, antigamente nem apareceria, a gente deixaria isso para lá, como ainda tem muito caso deixado para lá. Eu trabalho com violência contra a mulher e assim, mais de 60% das mulheres que sofrem violência são negras, mas isso parece que durante um tempo foi uma coisa que, não, é a mulher, não é a mulher negra. E aí eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, se esse esforço de mostrar que existe um racismo estrutural, e o que é o racismo estrutural, para a gente explicar mais ou menos o que é o racismo estrutural, se esse esforço está acontecendo e está aparecendo, está começando a ter o reconhecimento de que existe esse racismo estrutural, e como é a sua questão com as mulheres negras, porque aí é uma dupla opressão. Eu queria ouvir você sobre isso. Perfeito, obrigada, Ricardo, obrigada, Rafael. Eu vejo que eu tenho 3 perguntas para responder. A primeira vem a do Rafael, quando ele fala do apagamento da história negra, de como é se contado. E aí o Ricardo trouxe de forma brilhante, bem resumida. Porque está sendo contada pelos opressores, porque está sendo contada pela mão branca, pela branquitude. E aí, claro que você não vai ter o protagonismo das pessoas negras, porque, infelizmente, a branquitude, ela fez um trabalho que a gente até coloca, né? A gente tem um filósofo muito importante dentro do movimento negro, dentro da história negra, que é eu não vou conseguir falar o nome dele, o Kabeleng. O primeiro nome eu não vou conseguir falar, que eu enrolo um pouco, mas o Kabeleng, ele cita em uma das obras dele de que o racismo é um crime perfeito. E aí, quando ele diz isso, a gente percebe a frieza dessa atuação do racismo, porque o racismo ele é tão cruel que ele começa com esse apagamento. Então, não sei se vocês sabem, mas se criou uma teoria que, a teoria eugenista, que dizia que nesse ano de 2020 não teria corpos negros no nosso país, não teria corpos negros no mundo. A teoria eugenista, ela vem para acabar com tudo aquilo que não é dali do perfil do perfil puro. Esse perfil puro não estava incluído as pessoas negras. Então, esse apagamento histórico da nossa história, da nossa cultura, das nossas vitórias, conquistas, estratégias, aconteceu de uma forma muito pesada no Brasil, né? Então, eu também, quando eu estava no meu ensino médio, eu lembro até hoje que eu estava numa sala onde eu era uma das 3 alunas negras que tinha dentro da sala, e a professora perguntou para a sala inteira se existia o racismo, e aquelas pessoas, aquelas crianças, na verdade, né, porque os jovens, não reconheciam o racismo no nosso país. Mesmo contando ali a história da escravidão. Aí eles começaram a comparar, mas teve escravidão com pessoas italianas, teve escravidão com vários outros imigrantes. Só que a escravidão que teve com a população negra não se compara, aqui no Brasil não se compara com as outras, porque foi muito mais agressiva, assim com os povos originários. Então, se teve esse apagamento histórico, e quando o Rafael trouxe essa questão do porquê não é contada a verdadeira história, porque infelizmente não somos nós que estávamos narrando isso. Por isso que uma das coisas muito fortes que tem me guiado nessa luta é a frase, nada sobre nós sem nós. Inclusive o meu slogan de campanha foi essa frase que me norteou, porque chegam de falar de corpos negros, de corpos originários, dos povos originários, das mulheres, sem essas pessoas estarem nas discussões. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente teve uma história contada pela mão dos nossos opressores. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto da Repete questão. a frase, Letícia. Repete a frase. O nada sobre nós sem nós? O nada sobre Nada nós. sobre nós sem nós. O nada sobre nós sem nós. A frase é ótima, né? É ótimo. Só para aproveitar que vocês... Eu não queria interromper a Letícia, mas já que vocês já interromperam, só para não ficar para trás, Culpa do Fernando. uma das frases que eu cheguei a conversar com vocês, que depois eu não estava lembrando, uma das frases que eu queria brincar para a gente rebater desse senso comum. Gente, o senso comum, vocês que estão nos ouvindo,
nunca se baseie no senso comum. 99% das vezes o senso comum é uma idiotice sem tamanho. Então, assim, se você acha que isso é senso comum, provavelmente está errado. Então, vamos trazer um senso comum que a Letícia trouxe. Já existiram... de massa for dummies. Não pode ter. Tudo que é senso comum, se você aprofundar, está errado. Em geral, está errado. Aí, vamos trazer o que a Letícia falou. Muita gente que tenta... Os neorracistas, né? Porque assim, o racismo hoje em dia, pelo menos no Brasil, o racismo não é aquele racismo de almanaque. Não é aquele cara que vai aparecer babando, dizendo eu odeio negro, as negras têm que morrer. Ninguém vai falar isso abertamente. O cara pode até achar isso na cabeça dele, mas ele não vai falar. O neorracismo é muito mais velado. É aquela coisa do vidas humanas importam, né? Quando você quer rebater o vidas negras importam, você tenta reduzir um movimento legítimo, trazendo uma generalização tão ampla que não quer dizer absolutamente nada. Então, esse é o neorracismo que a gente tem que combater, e ele não é tão fácil de combater quanto um racismo mais pesado, como, por exemplo, lá o do George Floyd, daquele policial literalmente pisando no pescoço dele, ou o caso do Carrefour. Mas, voltando, assim, Tô dando muita volta. A Letícia falou uma coisa muito importante. Um argumento que essa galera desse neorracismo traz é essa coisa. Não, mas existiram outros povos que foram escravizados no passado. Mas assim, é importante deixar uma coisa clara. Claro que a escravidão é algo, infelizmente, foi algo muito perene na história da humanidade, mas assim, o caso da escravidão negra, principalmente essa escravidão transatlântica, ela teve algo muito diferente dos outros. Teve duas coisas muito diferentes das outras escravidões. Primeiro, o volume, né? A gente está falando de uma indústria. Nos outros casos não era uma indústria. Esse tráfico negreiro transatlântico foram milhões de pessoas. Os números mais eu até levantei aqui, os números mais conservadores falam em 4 milhões de pessoas escravizadas que vieram só para o Brasil, fora nos outros países. Primeiro, então, o volume. E segundo, que algo que veio novo dessa escravidão transatlântica, que é a escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, é que a escravidão se dava pela cor da pele. Não era por dívida, não era por questões pessoais. Era por um grupo específico, por um grupo fenotípico, nem sei como é que se fala isso, mas tinha essa característica, não era algo daquele indivíduo. Aquele indivíduo se endividou, então foi escravizado por fulano de tal. Não, você tem a pele negra, então você pode ser escravizado. Era isso. Então, por isso que foi muito mais perverso, por isso que não, esse tipo de argumento não pode ser utilizado. Bom, gostaria só de terminar de responder o Ricardo, por gentileza. Ele perguntou, então, do que é o racismo estrutural, né? Pediu para eu dar uma breve explicação. Isso. E aí, de forma geral, o racismo, eu vou até ler aqui essa parte do racismo em si, como ele é caracterizado de forma geral aqui no nosso país. O racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais, baseado em diferenças biológicas entre os povos. E aí, quando a gente fala da questão bem mais pontual do racismo, o racismo também está relacionado a uma relação muito forte de poder. Então, quando a gente fala do racismo, é para além de falar, você é muito preta, vai ser o neguinho favelado, vai ser o macaco. Isso é um processo da reprodução do racismo. Mas o racismo, ele tem uma relação de poder econômico, de poder social, de poder sobre os outros corpos. Então, quando a gente fala do racismo, quando as pessoas falam todas as vidas importam, mas vamos lá, qual foi o navio que teve, o negreiro ou o branqueiro? Né? Como que a gente explica isso, sabe? Então, quando as pessoas falam existe racismo reverso, as pessoas pretas não têm o poder de ser racistas porque elas não têm nem sequer o poder econômico. Então, quando a gente fala do racismo de forma muito mais enraizada, de forma
para além das questões superficiais, é dizer que o racismo é essa relação de poder, que começa a subalternizar grupos, e o grupo subalternizado é a população preta, que também foi bem explicado nessa fala agora do Rafael. E aí tem uma outra questão que aí o Ricardo pergunta, né? O que é o racismo estrutural? O racismo estrutural, ele se compõe da composição, ele nasce e vem da origem dessa composição de um Brasil né, de uma sociedade que se estrutura a partir desse racismo. Então, quando a gente olha ali, lá em 1500, quando foi descoberto o pau-brasil, quando foi construído esse país, a gente vê que ele foi construído já, primeiro fazendo a invasão dos povos originários que já moravam aqui. Então, falar de racismo, falar da luta antirracista não é só falar da população preta, é também falar dos povos originários. E aí você tem, então, essa invasão de terras, e aí essa invasão de terras, ela começa a caminhar para essa exploração de corpos. E os corpos explorados foram os corpos africanos, os corpos negros. Então, quando se começa essa relação de construção, de estruturação do nosso país, já começa com o suor e o sangue negro do trabalho escravo. E aí, quando você avança, e aí se tem a abolição da escravatura, que, no nosso ponto de vista do movimento negro aliativo, nós dizemos que é a falsa abolição da escravatura, porque você diz que não existe mais escravos, que todos estão libertos, mas você não prepara nenhuma condição para que aquelas pessoas consigam ter a liberdade e consigam ter a individualidade de se estruturar na sociedade. Ao contrário, você marginaliza aquelas pessoas, você as mantém ainda ali escravas, porque aquilo não era oficializado, mas acontecia, e isso se tem um reflexo muito grande ainda no ano de 2020. Então, o racismo estrutural, quando a gente fala do racismo estrutural, a gente fala do racismo que é estruturante, e quando a gente fala do racismo institucional, é quando a gente olha para as nossas instituições, que a gente bem aborda a questão do governo federal, a questão do Ministério Público, a questão de vários órgãos públicos e privados que ainda tem o racismo ali enraizado. Então, falar do racismo estrutural e do racismo institucional é falar dessas duas estruturações que aí é carregada com essa construção histórica. E aí teve um último ponto, Ricardo, que você falou, que eu não me lembro, se você puder me recordar para eu conseguir falar. Foi sobre a questão feminina dentro da pauta racial, porque, como você falou, é uma exploração de corpos, o corpo é uma exploração violenta, e aí a questão da violência contra a mulher, que ela é uma violência contra a mulher, mas em especial contra a mulher negra, e que dentro dessa institucionalização a gente mal fala disso, quer dizer, agora que começa, e a outra coisa que eu falei, se você vê alguma melhora, que eu vejo, quer dizer, agora pelo menos a gente está falando do problema. Então, aí eu queria que você comentasse sobre a sua experiência como militante negra e mulher, né? Porque Sim. São coisas diferentes. Né? Sim, quando a gente pega a situação da mulher negra na nossa sociedade, nós somos o grupo que sustenta toda a sociedade. E, por outro lado, também nós somos o grupo que é o mais prejudicado, né? Porque a mulher negra, ela tem um desafio de raça, de gênero e de classe. Hoje nós temos a discussão do feminismo interseccional, que é o feminismo que fala dos corpos negros, dos corpos das indígenas, de vários corpos, falam de uma multiplicidade que inicialmente o feminismo não abordou, né? Não trouxe essas especificidades. E aí falar do corpo da mulher negra é dizer que nós temos um desafio triplo diariamente, porque a gente tem um desafio de questão social, da questão de classe, a gente tem o desafio da cor da pele e a gente tem o desafio de gênero. E aí, então, a gente vive numa sociedade extremamente violenta para o corpo da mulher negra, porque quando se inicia a construção do país, foram o corpo das mulheres negras que eram abusados. Foi o corpo da mulher negra que foi colocado ali para jogo para conseguir criar a miscigenação. Então, os senhores feudais, os senhores brancos, abusavam daqueles corpos, dizendo que teriam os filhos mais clarinhos, dizendo que essa miscigenação é o que salvaria
esse processo de não ter mais pessoas negras. E aí a mulher negra passa por abusos que a colocam numa situação de hipersexualização. Então, nos dias de hoje, a mulher negra, o corpo da mulher negra é muito hipersexualizado. O corpo da mulher negra é muito subestimado. Será que ela vai conseguir falar de economia? Será que ela vai conseguir falar de política? Não, porque às vezes o nosso corpo é visto só como corpo que serve. E aí, a nossa luta diária é para mostrar que não, nós estamos em um outro lugar. E aí, quando a gente caminha para esse processo de falar de todas essas violências e todos esses abusos, dizer que não é fácil ser preto no Brasil e não é fácil ser mulher preta no Brasil. E aí é muito importante que a gente tenha essa discussão, porque é uma coisa que eu sempre digo, na luta feminista, na luta contra o machismo, são homens e mulheres juntos que vão conseguir mudar essa realidade. Não é jogar uma responsabilidade só para um grupo. E na luta contra o racismo, são brancos e negros. Então, também, enquanto as pessoas brancas não entenderem e reconhecerem os seus privilégios e não começarem a atuar, o racismo ele vai continuar, porque é isso, é a branquitude que faz com que o racismo se fortaleça. E aí, enquanto mulher negra, dizer que a gente está no desafio triplo, né? E aí a gente precisa começar a construir novas narrativas, começar a estruturar todo esse espaço. E aí, quando você me diz, Letícia, teve algum avanço? Teve alguns avanços, mas são avanços pouquíssimos perto do que a gente espera. Há avanços de que no olhar de que está muito tempo na luta, a gente sabe que são avanços irrisórios, mas que fazem toda a diferença, porque hoje eu estou tendo a oportunidade de, com 24 anos, saber o que o meu corpo preto, de mulher preta, representa, é um corpo político. Já a minha mãe, nessa mesma idade, ela não tinha noção disso. Minha mãe foi entender e se conscientizar com a relação do racismo e do machismo com seus 52 anos de idade. Não que ela soubesse, não que ela não passasse por nenhuma violência, ela passava, mas ela não identificava. Então, o racismo ele é tão violento ao ponto de trazer esse não entendimento para as pessoas. Por isso que é muito importante, né, ter essas discussões, essa disputa de narrativa, disputa de imaginário, essa mudança de visão, de cenário, para que a gente consiga, de fato, avançar. E aí, para a gente mudar essa estrutura racista, o primeiro passo, como Lélia Gonzalez bem pontuava, é a gente reconhecer que o racismo existe. Enquanto isso não for reconhecido, não vamos conseguir dar o passo de trabalhar e de acabar com o racismo. E aí muitas pessoas falam, nossa, será que não é uma utopia achar que vai acabar com o racismo? Não é utopia, é senso de justiça. Eu queria somar ao que a Letícia falou, eu acredito que ela certamente já tenha visto isso, que é aquela pesquisa do DNA do Brasil. Vocês chegaram a acompanhar isso? Acho que a Letícia deve ter visto, talvez. Fizeram uma pesquisa sobre o DNA do brasileiro médio, né? Claro, um recorte da população. E aí tem um dado que, assim, quando eu vi tem umas 3 semanas, isso mais ou menos, eu fiquei meio em choque, assim, porque você já consegue diferenciar de onde vem o seu DNA mitocondrial, que é o de origem materna, né? E o outro DNA, que é de origem paterna. E aí eu puxei aqui o dado só para lembrar de cabeça, mas assim, do DNA vindo de pais, né? 75% da nossa população tem uma herança europeia, né? 14,5% africano, 0,5% indígena, isso do paterno, tá? Do DNA mitocondrial, que é o da mãe, são 36% de mulheres africanas, 34% de mulheres indígenas. Ou seja, o Brasil é um imenso resultado o Brasil é um imenso estupro coletivo secular, a grosso modo, né? A gente fala sobre a nossa miscigenação. Tem pontos positivos quando você lê assim aos olhos de um Darcy Ribeiro, claro, mas assim, ela é também uma história, como o Rafael falou, e Letícia também, absolutamente violento, né? Sexualmente violento também, principalmente. E a gente está nesse momento delicado, falamos até da questão do abuso sexual, agora com, enfim, questões recentes que quem está acompanhando o noticiário aí está vendo. Eu queria falar uma coisa e fazer uma pergunta, Letícia. Eu também fiquei muito abalado quando eu nem cheguei a ler boa parte, eu li um pedaço
da obra do professor Silvio Almeida. E a coisa do racismo estrutural, para mim, foi um puta baque, porque é como você vê que tem uma coisa errada e alguém pega e formula. Talvez você tenha tido essa impressão também, mas quando alguém pega a ideia e ordena e fala assim, olha aqui o que é olha o que é o racismo brasileiro. E aí você fala assim, caraca, é isso. Assim, você entendia que estava errado, você sabia que estava errado em vários pontos, você sabe onde ele está enfiado, mas você não sabia defini-lo exatamente, né? E esse conceito do racismo estrutural para mim foi muito impactante como ideia, né? E aí a pergunta que eu vou te fazer é uma que a gente até fez no Esquenta, mas só para deixá-la aqui registrada, que é assim, sobre como é que você vê. Vou até fazer uma pontuação antes de fazer a pergunta. A gente há séculos aqui debate sobre política e a gente fica debatendo sobre essa questão da crise da representatividade, né? Estamos numa crise da representatividade, e aí você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, não, olha, eu estou vendo evolução, mas ela é muito lenta. Ela é muito mais lenta do que a gente espera. E aí bate com uma coisa que de vez em quando fala aqui, que é assim, por exemplo, a sua mãe talvez só tenha se tocado desse racismo como conceito. Não que ela não vivenciasse e não percebesse, mas ela só foi se dar conta disso aos 50 e poucos anos de idade. Porque as sociedades tinham uma mobilidade um pouco mais pantanosa, mais difícil. E hoje em dia a gente está num mundo que você pode ser o que você quiser, a grosso modo, né? Você pode ser trans, da torcida do Flamengo, estudar direito. A grosso modo, você pode o que você quiser. Pouca gente vai virar e te censurar. E quem censurar também, você pode mandar uma banana e dane-se. Desculpe. Mais ou menos isso. Sim. Mas a grosso modo. Muito mais do que a geração dos nossos pais e avós. Mas, enfim, o que eu queria colocar é o seguinte, é que eu tenho a impressão de que tem uma série de questões, e nisso entra a questão do feminista e a questão do racismo, também porque são questões que já estão aí há muitos séculos, e assim, tem uma urgência de isso ser resolvido agora, entendeu? Mas tem um tempo histórico, meu irmão, acelera o tempo histórico. Tipo assim, se vira, a gente já esperou tempo demais. E aí vem a pergunta, que é assim, como é que você vê essa evolução, assim, como é que você vê essa luta? Você espera estar viva quando isso for 100% solucionado? Vai acontecer em algum momento. Tenho realmente essa fé. Acho o racismo uma questão absolutamente estúpida. Mas você acredita que o teu filho vai passar por muito menos perrengue do que você passou, do que sua mãe passou? Como é que você vê isso em relação ao resto do mundo? A gente falou aqui um pouco antes sobre o movimento americano, o movimento brasileiro, enfim. Fala um pouco sobre a tua visão de futuro disso, que é o que nos interessa, grosso modo, a todos nós, né? Sim, eu refleti bastante sobre isso, né? Até durante a minha vida e a minha construção no ativismo, na militância, para entender qual era o meu lugar nesse mundo e o que esse movimento negro representa, o que essa força de ativistas que estão aí há anos representam. E eu cheguei à triste conclusão... Desculpa, ele voltou. E eu cheguei à triste conclusão, não queria fazer essa triste conclusão. E eu cheguei à triste conclusão de que eu estou lutando por um mundo que eu não vou ver, mas que para mim faz todo sentido, porque a nossa luta ela tem que ser hoje focada nas futuras gerações. Não dá mais para a gente pegar um país para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os nossos filhos, que seja um país tão desigual, que seja um país pautado na violência, na questão da subrepresentações. E aí, quando a gente pensa nessa urgência, nessa necessidade, a gente fala de genocídio da população negra há mais de 50 anos. A luta, ela vem, a nossa luta ela é secular, os nossos passos vêm de longe, né, como é bem colocado pelo movimento negro, e aí a gente entende essa urgência quando a gente percebe, e aí a gente vê o quanto esse avanço ele é muito pouco perto dessa violência que o racismo traz. Porque quando se constituiu o movimento negro unificado, que foi um dos principais movimentos negros brasileiros
que trouxeram para a narrativa política, social, a luta e a importância do movimento negro, eles já falavam do genocídio da população negra, já falava da violência contra os corpos das mulheres negras, já falava do racismo estrutural e institucional, da subrepresentação. E aí, quando a gente chega em 2020, a gente percebe que a gente ainda está discutindo sobre isso. É muito complexo e a palavra me foge, mas é uma ação assassina, tá, gente? É uma ação assassina. Essa é a verdade. É uma ação assassina, porque quando a gente tem um país que ele sustenta a morte de pessoas de forma massiva, isso é assassino. E aí, como que a gente muda isso? Como que a gente constrói uma nova história? Como que a gente estrutura? O primeiro ponto é romper com o que está posto. Não dá mais para a gente consertar esse Brasil que existe. A gente precisa romper com o que está posto. E quando a gente fala de romper, é a gente começar a trazer para os espaços de poderes e decisões pessoas que vivem as realidades dessas violências. Então, eu tenho dito que a revolução, ela será preta, feminina e periférica, porque são os nossos corpos que não estão nesses espaços de discussão, são os nossos corpos que não estão sendo ali representados, dialogados. E aí, para que a gente possa incidir essas agendas, incidir essas prioridades, essas pautas, a gente precisa ocupar. Por isso que é urgente a necessidade de ter mais pessoas pretas na política, de ter mais pessoas pretas no poder econômico, de ter mais pessoas pretas sendo líderes e sendo presidentes de grandes empresas. E quanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir avançar. E quanto isso não caminhar para aumentar, isso não vai caminhar. Por isso que é muito importante a branquitude se conscientizar do lugar que ocupa e de abrir mão dos seus privilégios e buscar construir uma sociedade mais justa e igualitária, sabendo que todo mundo ganha se isso acontece. Porque como Angela Davis bem pontua, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então vamos lá, se você empodera uma mulher preta, se você a coloca num espaço importante, num espaço notório, toda a sociedade cresce junto, porque somos nós quem sustentamos essa pirâmide. Aí a gente tem uma elite assassina e burra, porque está tão cega pelos privilégios que não consegue entender que se a gente resolve os problemas raciais e sociais, a gente consegue buscar uma sociedade onde todo mundo vai viver bem. Falar vidas negras importam não é dizer que as outras vidas não importam, ao contrário, é colocar no centro da discussão as vidas que estão sendo mais ceifadas. Mas que quando a gente resolve toda essa mazela dessas vidas, as outras vidas ali começam a caminhar. As outras vidas começam ali estar num lugar de maior conforto, de um bem viver. Então, não dá mais para a gente viver numa sociedade que ela não dê segurança, não dê dignidade, não dê humanidade para todas as pessoas que estão ali vivendo nela, né? Então, quando a gente fala desses curtos passos, é isso. E aí, hoje eu luto incansavelmente por uma sociedade que eu não vou ver. Mas o que me motiva é saber que, minimamente, os meus filhos, os meus netos, bisnetos e as gerações futuras estarão com um país um pouco melhor. Mas é claro que se a gente conseguir colocar nesses espaços de poder as pessoas que estão comprometidas com as nossas pautas. Então, hoje, o nosso governo federal é uma vergonha para o nosso país. Ele é uma vergonha. Enquanto pauta da população negra, se teve muitos retrocessos dos direitos da população negra. Retrocessos assim, de conquistas históricas, de conquistas que foram ali conquistadas depois de muita luta, de muito sangue derramado, de muito suor. E aí, quando vocês falam, nossa, Letícia, hoje eu vejo que tem um pouquinho mais de visibilidade, porque caso que antes não eram apontados, hoje são, porque hoje a gente está gritando, hoje a gente está colocando a cara. Hoje, enquanto os racistas estão lá dizendo, estão lá apontando, né, estão lá colocando nossos corpos, né, na vala da morte, a gente está respondendo. A gente que está conseguindo estar vivo, porque também não é fácil. Né? Igual eu não queria estar aqui conversando com vocês sobre racismo. Eu queria estar falando sobre política, sobre economia, sobre cultura.
Mas a gente vive numa sociedade tão atrasada que a gente tem que estar aqui falando sobre racismo. E eu não estou aqui de forma educativa, não é isso. Eu estou aqui para posicionar e para mostrar, né? E aí eu estou dizendo isso, eu sei que vocês que estão aqui têm essa total consciência, mas eu estou dizendo isso para quem assiste a gente. Né? As pessoas acham que para a gente falar do racismo é uma coisa que nos dói. Porque eu tenho um sobrinho de 13 anos, 14 anos, desculpa, o Kaique, que quando teve a morte dos jovens negros lá do Rio de Janeiro, eu fiquei pensando na vida do meu sobrinho, eu fico pensando na minha vida, na vida dos meus. Então é isso, a gente vive numa insegurança muito grande. E aí, para a gente mudar esse cenário, a gente precisa sim romper com o que está posto. E essa mudança só vai acontecer com a luta antirracista. Falar da luta antirracista é muito mais do que você dizer que não é racista, é você ter ações não racistas. Tem uma coisa que eu acho muito irônico nesse slogan cínico, né, do todas as vidas importam, que você fala para o cara assim, todas as vidas importam, assim, mas a gente é o país que mais mata gente no mundo. Aí, e vai fazer o que a respeito? Aí ele não tem nada para fazer a respeito. Assim, não, temos que parar com isso. Pois é, então matam mais negros. Então por que você não se junta aqui a essa pauta aqui? Aí ele não sabe para onde ir. Ele está num lugar... Você falou uma coisa sobre reconhecimento que é muito triste sobre o brasileiro. Primeiro, eu rezo muito, tá? E eu nem sou religioso, não. Para que não aconteça isso que você teme, tá? Que os seus filhos vejam esse mundo melhor. Todos nós vejamos, assim. O que me deixa muito preocupado é que a elite brasileira, e vou chamar você usa um termo, essa branquitude da elite, essa elite brasileira, essa branquitude elitista brasileira, ela não está disposta a abrir mão de nenhum centímetro de privilégio, né? Em aspecto nenhum. Eu não acho que nem no racial, no econômico, no social, em nenhum. Isso é uma coisa essa é uma luta que acho que todos nós vamos ter que arrancar deles a fórceps. Que seja, assim, né? Vai nos custar um pouco mais de trabalho, mas vai ser mais merecido. Mas vai tirar, a gente vai tirando aos pouquinhos. Assim, você falou sobre retrocesso, você falou sobre retrocesso aqui, eu fiquei numa tristeza. Por um lado, eu vou tentar ser bem poliana, tá? Eu tenho a impressão de que essa tentativa desse governo reacionário de esconder, de detonar lutas tão já tem tanta história, só está dando mais força. É a impressão que eu estou tendo assim, de longe. Assim, porra, agora, porque está acrescentando um componente meio da porra, como assim? Tipo, de uma indignação que move, né? Como dizia o Pio, a ódio é uma energia também. Ajuda a mexer. Ô, Rico, deixa eu só jogar pro Fernando, que ele tem um ponto, aí a gente joga de volta para a Letícia. Sim. Não, eu só ia colocar que a Alice colocou um ponto e eu também experimento muito isso. Boa parte da minha família é negra e eu fico até com medo de falar isso porque tem gente que usa esse argumento para justificar algumas coisas, mas eu estou realmente atestando que meus avós, boa parte da minha família, tanto parte de pai e de mãe, são negros. E o Fux falou que é negro outro dia, você viu? Hã? O Fux falou que é negro outro dia. Esse é um tema mais complexo. Mas a gente estava falando no esquenta que até a Alice comentou que foi uma das primeiras da sua família, está ingressando numa universidade. Eu, na minha família, fui dos primeiros a estar numa universidade pública. Então, tem essa coisa da primeira geração que tem acesso ao ensino superior. E eu sinto, na minha família, nos membros negros, inclusive, uma dificuldade deles entender que eles sofreram um processo de racismo estrutural. Eles não conseguem identificar, porque criou-se uma cultura dominante de dizer que aquilo era normal, ganhar salários menores, de uma pessoa ter um berço, ter uma herança maior, e eles ali não ter acesso a uma educação de qualidade, do cara que mora num apartamento numa zona rica da cidade, conseguir naquela época ter acesso a uma faculdade, e eles não. Então, eu acho que não sei se a Letícia também percebe isso na sua família, na minha eu percebo isso. Há muita dificuldade deles entenderem isso, deles entenderem que aquela questão de você ser do tom de pele mais claro é um sinônimo de beleza, de você não ter um cabelo crespo, mas ter um cabelo mais alisado, disso é um sinônimo de status.
é um processo cultural que está enraizado ali. E é como as pessoas dizem, é verdade, a escravidão acabou ontem. Então, quando a Letícia fala que talvez nós não venhamos a ver uma sociedade realmente igualitária do ponto de vista racial, é porque realmente as nossas feridas são muito recentes e nós vemos muitas vezes nossos pais, nos nossos avós, nos nossos tios, às vezes, muitas vezes, nossos irmãos, às vezes até nos nossos irmãos mais novos, ainda característica de um racismo cultural muito presente, que é muitas vezes difícil de você desconstruir. Porque agora é muito complicado. Quando você fala da questão do racismo, quando, por exemplo, você fala alguns termos que são considerados pejorativos, às vezes uma pessoa negra fala, é mimimi, é vitimismo. Uma pessoa negra. A gente fica... É difícil. É difícil. Porque está culturalmente muito enraizado mesmo. Então, é porque o que a Letícia colocou, eu sinto isso muito na minha família, que essa dificuldade dessa consciência, de entender o que aconteceu. Isso também vem muito por causa da questão da educação. E eu vou contar um caso rapidinho, que isso me lembrou, que eu tive a oportunidade, a minha mãe, por algum motivo, conseguiu um emprego que possibilitou ela a conviver num ambiente de pessoas que tinham feito ensino superior. Não era da região onde a gente mora, periferia, zona oeste, era da região mais rica da cidade, ela tinha convivência. E por influência, ela sempre falou das minhas notas para essas pessoas, que eu era um bom aluno. Aí essas pessoas começaram a estimular ela a bancar meu estudo para eu entrar numa universidade. E aí aconteceu dela conseguir pagar um bom colégio particular. E eu comecei a frequentar esse colégio particular quando adolescente, até o 3º ano, para prestar um vestibular. No meu ano foi justamente que veio o debate das cotas raciais. Como eu estava inserido naquele colégio, no meio daquelas pessoas, daquela elite privilegiada, não botando nenhum tipo de carga pejorativa sobre os alunos, mas é porque é uma cultura mesmo, eu achava um absurdo. Olha que coisa de maluco. Mas é porque eu estava num contexto, uma bolha ali, que aí eu lembro até hoje que a gente foi num debate, num sindicato de professores, que estava rolando esse debate, nós fomos para debater, as pessoas explicando a questão da dívida histórica. Só depois de um tempo que eu comecei a entender a importância das ações afirmativas, justamente quando você percebe, quando você entra numa universidade pública e vê que o número na época, hoje melhorou bastante por conta das ações afirmativas, mas na época era muito menor a presença de população preta dentro das universidades públicas, aí você achou a realidade. Aí que eu comecei a perceber que eu, na verdade, tive um privilégio que outros meus vizinhos não tiveram. Mas isso só vem depois daquele choque de realidade. Isso mostra que, às vezes, um contexto acaba tirando daquela pessoa que está naquela situação de opressão a sensação de ser oprimido. E, às vezes, ela se acha na posição de opressor. E acho que isso justifica muito você ver algumas pessoas pretas que agem como opressor das classes pretas. Então, assim, eu só queria trazer esse ponto porque eu acho que ela estava falando aí, passou o filme na minha cabeça. Que eu entendo o que ela está falando, eu entendo essa luta que a gente tinha para falar, mas eu entendo também como a nossa cultura acaba cegando algumas pessoas para o que realmente acontece. E um livro como o Silvio de Almeida, Uma Frente, nós falarmos desse programa mesmo, ajuda a esclarecer as pessoas da situação que há estrutural de racismo no Brasil. Fechei o microfone. 10 anos de curso, falei com o microfone fechado. Perfeito. Letícia, você quer fazer alguma pontuação ou podemos trazer algum outro ponto? Não, só é importante trazer essa elucidação da fala do Fernando, de que isso também é um resultado do racismo estrutural. O racismo está tão impregnado na nossa sociedade que as próprias pessoas pretas acabam reproduzindo esse racismo, mas dizer que isso não é culpa das pessoas pretas que estão ali reproduzindo, é que tem essa falta de conscientização racial. É que é um mau caratismo e um projeto tão bem arquitetado para que essas pessoas não se reconheçam, né? Para que essas pessoas nem sequer saibam dos seus direitos, nem sequer saibam da sua identidade. Então, trazendo também uma fala bem breve da minha experiência pessoal, eu tive um encontro com a minha identidade enquanto mulher negra, de dizer eu sou negra e não morena, com os meus 18 anos de idade, quando eu conheci a Educafro.
Eu tive esse espaço que me deu essa formação. Eu tive esse espaço que me fez me reconhecer, que me fez entrar na identidade e achar lindo o meu nariz largo, achar lindo o meu cabelo crespo, porque até os 18 anos de idade eu alisava o cabelo, achar lindo a minha boca larga. E o racismo ele é tão cruel que até nessa questão visual, de imagem, de autoestima, ele abala as pessoas pretas, ele abala a comunidade, né? E aí é um processo muito duro. E aí, quando você traz essa discussão de dentro de casa mesmo, ou dentro entre os grupos de pessoas pretas, é um desafio muito difícil, porque ela está no senso comum. E qual que é o senso comum? O senso comum é que tudo que é preto é ruim, de que o preto é violento, de que o A preto... princesa é loura, né? O cabelo liso, o corpo magro, a pele clara. E aí, a fala do Fernando também tem algo muito importante que a gente tem que trazer aqui, que é a questão do colorismo. A gente sabe que quanto mais claro você é, menos preconceito racial você sofre. Eu sei que eu não sofro o mesmo preconceito que uma preta retinta sofre. E aí, preta retinta é uma mulher muito mais escura que eu, né? Então, é esse lugar também que a gente tem que reconhecer. É esse lugar também que a gente acaba se separando, porque pegar duas figuras aqui bem importantes para pontuar essa questão, por exemplo, nós temos a Anitta e a Ludmilla. A Anitta, ela pode ser considerada, antes da fama, quando você olha a Anitta, ela acaba sendo uma mulher negra porque ela tem o cabelo cacheado, mas é uma mulher negra de uma pele clara, né? Uma mulher negra de uma pele clara. Então, a Anitta, antes da fama, quando você vê o estereotipo, é de uma mulher negra. Quando você vê a Ludmilla, também é o estereotipo de uma mulher negra com a pele escura. Hoje, a Anitta, com todos os processos de estética e tudo mais, hoje ela consegue se passar por uma mulher branca e a branquitude aceita muito mais do que a Ludmilla, que também passou pelos quase processos estéticos parecidos, de afinar o nariz, de alisar o cabelo, mas que a cor ali não a faz estar no mundo branco, né? A faz ali, então, sofrer um racismo muito maior, uma discriminação muito maior. E aí isso também não dá origem para a mulher, no caso, né? Tô pegando duas figuras femininas, mas dizer que isso se envolve em todos os gêneros, isso também não cai naquela relação da gente se enganar e também ser mau caráter com essa relação de desvantagem, com essa relação que tem essa questão do racismo e que acaba tendo uma hierarquização de dores e de especificidade de violências. Então, é isso, a gente tem que ter um debate muito honesto, mas essa questão do não acesso da população negra, até de conhecimento, gente, a gente sabe que abala. E aí a questão do colorismo também é algo que ainda também não tem um avanço na nossa sociedade, né? E é algo que infringe mesmo, né? Quanto mais claro você é, menos preconceito você sofre, né? Mas sabe também que as pessoas periféricas sofrem também algumas discriminações, mas se é uma pessoa periférica e preta, vai sofrer muito mais. Isso me lembrou, sabe o quê, Letícia? Eu uma vez fui fazer uma pesquisa na Biblioteca Municipal aqui do Rio. Estava pesquisando aquelas revistas antigas, Cruzeiro, Manchete, Fatos e Fotos, por uma peça do Mário Lago, se eu não me engano. E aí tinha uma matéria cara, não sei se era Manchete ou se era Cruzeiro. Tinha uma matéria na Cruzeiro, sei lá, de 1940 e pouco, 50 e alguma coisa, sobre um cara negro que tomou um raio na cabeça e, por alguma razão, ele começou a ficar branco. Eu não sei se foi talvez tenha sido algum processo psicológico, alguma espécie de vitiligo emocional, não sei. Segundo a matéria, ele tomou um raio na cabeça e ele começou a embranquecer. O tom da matéria era: uau, que sorte! Aí tinha uma declaração da mulher dele, falou assim: agora está ficando muito melhor. Cara, eu fui lendo aquilo e eu não estou acreditando nisso. Isso está numa Cruzeiro, lá na Biblioteca Pública, por volta de 1950 e pouco. Assim. Não precisa ir tão longe. Tem um episódio que ela falou do colorismo, é muito interessante, é uma coisa que a gente não fala, mas teve um episódio, a Gabriela é muito nova, não sei se vai lembrar disso, da Nayara Justino. A Nayara Justino foi uma globeleza que, agora que está de volta
falar sobre as coisas escondidas da Globo, na Era Justino foi uma globeleza que foi demitida por excesso de negritude. Ela é muito negra, vocês procurem no Google quem é, na Era Justino, e ela foi uma globeleza que ficou num intervalo de tempo muito pequeno e depois desapareceu. Ela foi mandada embora por conta do racismo estrutural, porque a TV Globo não bancou, não chegou e disse, não, ela é a globeleza, vai ficar. Não, mandou embora. Então, assim, isso 2014. Então, não precisa ir lá no... Por sinal, a Rede Globo... porque a gente também... A gente tem tema aqui para falar horas e dias até sobre isso, mas a Rede Globo é uma questão nessa história, né? Porque, assim, você liga qualquer produto... Agora deu uma melhoradinha de leve, mas, assim, você tende a olhar qualquer produto da Rede Globo e fala assim, pô, legal, esse país aí é onde isso aí? É na Suécia? Porque só não é no Brasil, assim. E melhorou muito. Quando eu era novo, aí a Gabriela fala da mãe dela, eu tenho idade para ser o pai dela também. Quer dizer, isso daí é fácil. Mas, assim, eu estou lá dividindo lá a idade da mãe dela. Então, assim, a TV Globo, ou qualquer emissora, ou mesmo o cinema americano, isso não acontecia, a gente não tinha representatividade do negro nenhuma. Isso está acontecendo agora. Você não tinha atores negros, tinha o Milton Gonçalves lá. Eram exceções muito excepcionais para você falar qualquer coisa. Letícia, sempre não tinha protagonismo, nenhum. Não tinha papel de protagonista. Era sempre uma loura, uma Suzana Vieira, alguma coisa assim. Letícia, a gente vamos trazer um último ponto aqui para a gente não estourar o tempo do programa, porque a diretoria do Bancada Carioca dá bronca na gente quando a gente estoura o tempo. Corta o nosso ponto. Corta o nosso ponto. E aí, eu queria trazer um último tema aqui, que eu acho que é o tema mais complicado para você explicar para quem não está muito iniciado para quem não pesquisa muito sobre o racismo, sobre o movimento racial no Brasil, a diferença entre o preconceito de classe e o preconceito racial, mais especificamente no caso brasileiro. Vou explicar por que eu trouxe isso. Quando a gente vê casos, principalmente nos Estados Unidos, que é o que chega mais forte para a gente aqui, como os negros são uma minoria, claramente minoria nos Estados Unidos, e são minoria em alguns estados, estão mais concentrados em algumas cidades, e é um racismo mais, a meu ver, mais visceral. O americano branco não consegue esconder muito bem o racismo que ele tem, as pessoas não se misturam, normalmente os negros casam com negros, convivem com negros, e os brancos a mesma coisa. É um racismo muito fácil de você enxergar, principalmente quando você vê de fora. O nosso racismo, ainda mais a gente que está aqui no meio do furacão, ele é muito mais imperceptível no dia a dia, mas quando você vê o macro, quando você vê os números, quando você vê as realidades, as histórias, ele é muito evidente. Então, por exemplo, não dá para você negar que o jovem negro morre muito mais do que o jovem branco, porque você tem os números. Não dá para você negar que a população carcerária negra é muito maior do que a branca, porque você tem os números, e não dá para você negar que a população negra é uma porcentagem muito maior do que a branca nas classes mais periféricas, digamos assim, economicamente falando, do país, porque é algo que é evidente, os números estão lá. Só que no dia a dia você tem uma dificuldade para dizer, não, essa pessoa, o indivíduo A, sofre com isso daqui, não, ele sofre por isso daqui por ser negro, não apenas por ser pobre. Isso é muito difícil de separar o tal do classismo e o tal e o racismo. Então, exatamente por ser difícil de você explicar, principalmente para quem é muito leigo, teve menos estudo, isso é utilizado também por esse neo-racismo. Não sei nem se isso existe, eu que estou falando, se essa expressão existe, para tentar reduzir a importância
do movimento negro no Brasil, para falar, não, o que a gente tem é uma diferença social muito, muito violenta, não é racismo. Que foi na base disso que teve aquele comentário estúpido do nosso vice-presidente. Ele quis falar isso. O que ele quis dizer é que o que a gente tem é uma diferença social muito violenta, não necessariamente um ódio racial dentro da sociedade. E aí, pensando nisso e tendo essa dificuldade para explicar, eu nunca consegui explicar isso daí, apesar de me parecer muito evidente que, pelos números, que isso é um problema muito maior da população negra do que da população branca. Eu comecei a pensar, e aí é algo que é da minha cabeça, eu ainda estou trabalhando na minha cabeça, que talvez a nossa desigualdade social galopante, que é muito maior até do que a de países muito mais pobres do que o Brasil, seja mais uma das consequências do racismo. Para mim, exatamente pelo fato da população negra ser uma maioria muito grande entre os pobres, que é visto como muito mais aceitável que o pobre seja tão esculhambado, tão colocado no fundo mesmo da sociedade, seja tão aceitável a diferença social. Talvez, numa sociedade mais homogênea, isso seria tão inaceitável, essa diferença social seria tão inaceitável que uma hora ela já teria reduzido ou acabado. Se a gente prestar atenção, todos os países que são mais igualitários na divisão de renda, etc., são muito mais homogêneos, não são países tão heterogêneos, com uma imigração tão forte. São países que todo mundo é meio parecido, países escandinavos, Suíça, aqueles países europeus menorzinhos e tal. Então, talvez explique o cara da classe média, por exemplo, que a gente sabe que não é elite, ele não se enxerga com o cara da classe baixa, muitas vezes por uma questão racial também. Ele justifica-se muito mais, não só, além da diferença social, a violência também. Aí a gente entra já num outro ponto, que você, por uma questão talvez racial, você justifica a violência maluca que nós temos no Brasil e que nós não temos em países que muitas vezes são muito mais pobres do que o nosso. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é por aí. Assim, eu queria que você nos ajudasse a tentar explicar a diferença entre... Por que no Brasil existe mesmo racismo e não apenas, como dizem, como o nosso vice-presidente tentou dizer, um classismo, uma diferença, um preconceito contra os pobres apenas? Bom, é porque os pobres são negros. De forma rápida seria essa a resposta. Os pobres são negros. Mas, trabalhando na pergunta, e eu te agradeço, Rafael, pela explanação, porque eu entrei em várias reflexões aqui. A primeira delas é que no nosso país a gente tem um mito da democracia racial. O mito da democracia racial nos fez achar que, de fato, nós somos todos iguais e que está tudo certo, que o Brasil é o país de muitas cores e amores e que todo mundo é igual. E aí, quando a gente vai olhar, por ser um processo camuflado, como você bem trouxe na sua fala, a gente acaba se enganando com isso. E aí acaba caindo nessa besteira do mito da democracia racial, de que somos todos iguais. E nós não somos. E aí, dizer que nós não somos é a gente olhar para os números. Então, quando você olha para o número de pessoas mais encarceradas no nosso país, são as pessoas pobres e negras. Quando a gente olha para o número de pobreza, também são as pessoas negras que estão ali em sua maioria. Quando a gente olha para os grupos de riscos e vulneráveis, são ali, em sua maioria, a população negra. Quando a gente olha para as favelas, para as comunidades, para os lugares geograficamente mais vulneráveis, a gente também vê que a população preta e pobre está muito mais inclusa. Quando a gente olha para os serviços e para toda a atuação informal, são os corpos negros também que estão sendo representados. E aí tudo isso é o reflexo do racismo que nós temos muito presente e vivo. E aí eu queria pegar um gancho da sua fala, que eu acho que passou a época que o racismo aqui era camuflado. Hoje está muito escancarado e essas violências, principalmente a violência policial, ela está aí para provar isso para a gente. Outra coisa de falar dessa questão
da construção social com a racial, a gente tem um problema de classe e de raça aqui no nosso país. A gente tem um país que ele é classista, sim, que ele diferencia as pessoas de acordo com o lugar que ela vem. Não é à toa que muitas pessoas que moram na periferia têm que emitir o endereço onde mora para conseguir um emprego. Que o Uber não chega a qualquer lugar. Que os aplicativos não chegam em qualquer lugar. Correio, que esse acesso, o direito à cidade, ele é questionado por conta também dessa relevância da luta social, né? Da luta social, não, desculpa, dessa desigualdade de classe. Só que quando a gente olha para essa desigualdade de classe, a gente percebe que a racial ela perpassa por isso. Ela está ali enraizada também. Então, quando a gente pega todas essas mazelas sociais, o grupo mais vulnerável, o grupo mais vitimizado é a população negra. Por isso que a gente tem um desafio muito grande de sanar as questões sociais, mas eu digo com muita propriedade que se a gente olhasse de forma muito pontual para a questão racial, a gente ia automaticamente resolver os problemas sociais e de gênero até. Porque os números de pessoas que estão nesses maiores riscos é a população preta. E aí, aqui no Brasil, como a gente teve essa questão do mito da democracia racial, algumas coisas se perderam, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade de reconhecer a importância de se resolver as questões raciais. Então, eu lembro um ponto bem específico para a gente que chamou muita atenção, foi a questão das cotas. Quando teve as discussões das cotas, as cotas sociais elas foram muito bem aceitas. Quando se começou a discussão das cotas raciais, se teve uma polêmica absurda, se teve um desmonte de ideias e do que aquela proposta estava querendo ali colocar e resolver, absurdo, porque as pessoas não viam a mesma urgência da questão racial com a questão social. Mas se a gente pega ao pé da letra e vê esses problemas todos, a gente percebe que quando a gente resolve a questão racial, ela perpassa pela social. E aí, por que a questão racial é muito mais forte que a social? Porque uma pessoa que mora na periferia, que passa por todos os abusos e dificuldades diárias que é estar numa periferia, numa favela, se ela vai para uma região central, se ela vai andar na rua, ela não vai ser parada pela cor da pele dela se ela for branca. Ela não vai ser olhada ali como cara de pobre. Ela não vai ser ali a pessoa que tem a cor do crime. Só que se é uma pessoa negra, inclusive ela pode estar no momento de vida de um poder aquisitivo que não a coloca num lugar de periferia, que a coloca no espaço ali de uma classe média alta. Aquela pessoa ela vai ser parada pela polícia. Aquela pessoa ela vai ser discriminada. Aquela pessoa ela vai sofrer o racismo. Então, assim, de forma bem geral, quando as pessoas têm dúvida de que é preto ou não, de qual o problema que mais abala a sociedade, tanto social e racial, e eu não estou... e assim, a minha fala, não leve como uma fala que eu estou dizendo que a gente tem que excluir o social. Ao contrário, a gente tem que trazer todo mundo ali para agendas principais. Mas a questão racial é tão profunda, ela é tão densa, que ela tem essa ocupação de lugar. E aí, quando as pessoas têm dúvida do que é o racismo, de quem é preto ou não, pergunta para um policial que ele vai saber te responder. A gente sabe que a partir da cor da sua pele, você sabe o seu tempo de vida. E aí eu vou pegar um caso bem específico daqui de São Paulo. Eu vivo na zona leste de São Paulo, periferia. O lugar onde eu moro não me coloca no lugar de uma menina favelada. Mas, assim, a 500 metros da minha casa tem uma favela. E aí eu sei que o meu corpo de uma menina periférica e não favelada é um outro lugar. Então, eu tenho um certo privilégio de quem está ali na favela. E aí, pegando esse espaço da região de São Paulo, quando vê pesquisas da questão de mortalidade e da questão de tempo de vida, quem mora aqui na zona leste de São Paulo, em Guaianazes, não tem o mesmo tempo de vida médio de quem mora nos Jardins. Está provado, gente, é científico, as pesquisas dizem isso. O mapa da violência diz isso. E aí, por quê? Por conta da condição do espaço geográfico que aquela pessoa está, por conta da questão da cor da pele e por conta da questão social e econômica. E isso é grave, isso é um absurdo, porque a gente está falando de uma mesma cidade. Tem uma coisa que você falou numa outra resposta sua, que é um pouco isso, assim, quando você pegou uma população de escravos, deu uma pseudo-abolição e jogou todo mundo na pista sem infra nenhuma,
você também construiu essa pobreza, né? Essa pobreza que o cara hoje, como diz o Rafinha, o neorracista hoje fala assim, não é preconceito de raça, não, é preconceito de classe. Essa classe pobre negra, ela foi construída propositalmente, né? Ela foi jogada na base da pirâmide ali, se vira aí. Então, a margem das mazelas sociais, real. Eu tenho uma frase que é muito boa, que é do Luiz Antônio Simas. Para quem não conhece, é um autor, tem livros muito bons. Eu fui aluno dele no 2º grau, eu gosto muito, sigo no Twitter. Foi teu professor, Foi o professor no 3º ano de História do Brasil. Ele tem uma frase que é muito boa, que ele diz assim, quem diz que o Brasil não deu certo, não conhece a história do Brasil. O Brasil foi construído para ser exatamente como ele é, desigual, preconceituoso, violento, etc, etc, etc. Em alguns pontos, a gente, a sociedade, tal, consegue dar uma desvirtuada e construir coisas mais interessantes, mais virtuosas. Mas a ideia de país do Brasil, só você pegar a história desde o início, sempre foi isso, baseada em um pequeno grupo explorando um grupo muito maior, e o próprio país. Então, a gente não briga aqui, que a gente não saiu certo, só tem que mudar o planejamento. Não saiu nem das capitanias hereditárias ainda. Pois é. Bom, gente, eu acho que eu estou satisfeito, eu acho que foi uma entrevista excelente, eu acho que já dá para a gente trazer para o Dicas. Satisfeito então, eu não estou. Eu não estou satisfeito, não. Eu adoraria ficar conversando com a Letícia mais umas 5 horas, mas aí ninguém vai assistir. 5 programas. Vamos trazer o Dicas. O Dicas hoje é da Letícia. A gente já dá muita dica aí durante o ano, toda semana. Então, para a gente não estragar o Dicas... Você já tem uma dica, Letícia? Já tem uma dica? Já tem. Ah, musiquinha. Tá preparado. Solta a música. Letícia, qual é o seu dica da bancada dessa semana? Bom, me permitam fazer 3, tá? Eu Ótimo. vou fazer 3 aqui, poderia fazer mais, mas são 3 que me marcaram e me marcam muito. O primeiro, que é muito importante para a gente entender como a morte das pessoas pretas de forma massiva acontece na nossa sociedade por conta do racismo, né, que ele veio de forma estrutural e institucional, foi muito bem falado pelo nosso grande mestre, líder e referência, Abdias do Nascimento, no livro, deixa eu pegar aqui o nome, O Genocídio do Negro Brasileiro. Então, aí ele fala, né, processo de um racismo mascarado, que foi algo que a gente falou muito aqui, foi algo que o Rafael trouxe muito na fala dele, desse racismo mascarado que nós temos. E o livro do Abdias Nascimento, ele traz exatamente essa construção. Então, eu indico para vocês assistirem. Agora eu quero fazer referência de um filme, no primeiro momento, que é O Ódio que Você Semeia. Esse filme, ele é baseado em história real, onde ele fala da questão do racismo e da violência policial. E aí é uma história dos Estados Unidos, mas que dialoga muito com o que nós estamos vivendo no país hoje. Tá? Então, O Ódio que Você Semeia foi foi um filme que eu comecei a assistir ele no sábado, mas ele foi lançado em 2018. É um filme recente, mas que ele conversa muito sobre o que aconteceu nesse ano de 2020. E aí, Letícia, você sabe onde que os ouvintes podem assistir o filme? Se tem algum streaming? Sim, nos aplicativos, eu encontrei no aplicativo do iPhone TV, tá? Esse filme, ele também está liberado, se eu não me engano, nos canais da NET. Ele não está na Netflix, infelizmente, ele estava, mas já saiu. Só que é um filme que vale a pena muito vocês pesquisarem. Eu sei que nem todo mundo tem o iPhone, né? Eu sei que nem todo mundo tem o iPhone, mas assim, eu vou procurar ver um outro canal e passar para vocês. Tem no YouTube, acho que por R$11. É menos que um ingresso. Isso, é verdade. Tem no YouTube por R$11. Pessoal, por exemplo, tá barato, por tá barato. Barato, tá um bom preço. Tá? E assim, é um ótimo investimento, tá, gente? Porque vocês conseguem ali ter enfim, assistam, não vou dar spoiler. E o outro documentário muito importante, muito simbólico,
é o documentário Amarelo de Emicida, que foi lançado agora nesse dia 8. É um documentário fantástico que fala da luta do movimento negro brasileiro e da importância da gente estar nessa construção de buscar pontes para nossas gerações futuras. Então, são essas 3 indicações que eu tenho nesse primeiro momento. Deixo também minhas redes sociais disponível para quem estava assistindo, né? Letícia Gabriela SP, Gabriela com 2 L's. Vamos se falando, o que vocês precisarem, estou à disposição. E agradeço mais uma vez pela oportunidade e por ter compartilhado essa mesa com os gigantes. Muito obrigada. Me diz uma coisa, Letícia Gabriela SP é o seu arroba, não é isso? Isso, tanto no Instagram, no Facebook também vocês me encontram assim. No canal do YouTube também, eu tenho um canal do YouTube que eu falo um pouquinho mais também sobre direitos, deveres, cidadania. Eu trago cada vez, porque assim, eu sou formada em Direito, e aí uma das coisas muito importantes é eu retornar aquilo que eu aprendi, né? Eu consegui uma bolsa integral no curso de Direito, por isso que hoje eu sou formada, e o mínimo que nós temos que fazer quando a gente consegue alçar uma posição um pouco à frente dos nossos na sociedade é retribuir. Então, eu tenho feito o canal no YouTube, espero que ainda surjam muitos mais conteúdos para falar, e aí quem também puder acompanhar e fortalecer é muito importante também. Perfeito. Pessoal, sigam a Letícia. Eu queria agradecer, Letícia, muito obrigado pela paciência, pela presença, pelos conhecimentos. Foi muito legal, eu estou muito orgulhoso desse programa. Eu queria agradecer também a senhora Sorrentino, a senhora minha esposa, que foi a musa inspiradora do tema, porque com toda a repercussão que teve da situação lá do Carrefour, né, do Dia da Consciência Negra, tudo aquilo que foi muito interessante, assim, foi o tema, o Dia da Consciência Negra, pelo menos desse ano, não foi mais um feriado, foi algo que gerou debate, infelizmente por causa daquela situação lá do Carrefour, mas que pelo menos a gente está vendo que a sociedade não está mais, pelo menos a sociedade não idiotizada, não está mais aceitando esse tipo de situação calada. Aí a minha esposa falou que, poxa, o programa é tão legal, vocês têm uma bagagem tão boa, vocês deveriam falar de forma mais aprofundada sobre o tema. E aí, só que aí eu pensei, pô, nós não, né, precisamos de alguém que tenha o que falar, que possa trazer uma linha forte, importante, que tenha mais experiência no tema do que a gente. E aí a gente trouxe a Letícia e foi muito acertado. Mas aí eu queria agradecer a minha esposa, a Cristiane, a senhora Sorrentino, pela ideia, foi muito boa. E queria agradecer a todo mundo, a todos vocês, a Letícia. O Bancada Carioca fica por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Tchau. Vida longa, Bancada Carioca. Obrigada, pessoal. Eu agradeço. Só deixou a Letícia dar dica essa semana? Ninguém mais vai dar dica, não? Não, tá impedido. Chega de homem branco falando. O Rico quer falar mudar esse contrato do Rico, tá ele tá impossível, hein? Explane. Tá muito bem hoje. O Rico tá impossível, temos que rever esse contrato dele, hein? Rico Vai ter muito programa para você dar dica. Hoje o programa é da Letícia. Tem muito programa para você. Vou guardar o Jordan Peele para semana que vem. Já guardei. Letícia, foi um prazer, foi maravilhoso. Vamos repetir essa dose. Se você estiver disposto a outra oportunidade, a gente retoma esse assunto de outros pontos de vista. Temos muitos outros. Obrigada pela oportunidade. E falo aqui abertamente assim, na próxima eleição, quero você e Fernando eleito, que a gente precisa de vocês lá. Pessoal bacana para a luta. É isso aí, galera. Vamos à luta. Obrigada, tchau. Foi um barato. Obrigado a todos. Fui. Tchau, obrigada.